de doutrina. Mais um para conta, hein? Glória a Deus. Mais um para conta, capricha aí. Quero aprender. Né? Eu quero aprender. Vamos orar por ele, gente? Vamos? Você coloca as mãos para cá como intercessor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa vida, pelo teu servo, que sempre se propõe a ajudar, a ensinar, a ser por ti usado como canal de bênçãos para o teu povo. Que hoje, Pai, não seja diferente, que possa ser por ti usado e ousado em sua palavra. Derrama o óleo sobre a cabeça dele, Senhor, e que possa transbordar em nós também. Oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Em nome de Jesus, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer, começar a minha fala agradecendo aos irmãos que no culto eu vi. Não sei quantos daqui estavam no dia, mas eu vi quando o pastor intercedeu por mim com a igreja. Eu estava com um pequeno probleminha de junta. E então por isso que eu não vim no culto, né? E enfim, aí os irmãos oraram e graças a Deus eu estou bem, estou aqui de novo. E hoje somos nós. Somos nós. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Mais uma vez, eu louvo a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade. É um privilégio, né? Um privilégio, uma honra, um privilégio. Eu só posso louvar e agradecer a Deus por ter esse privilégio de o último culto doutrinário do ano estar aqui compartilhando uma palavra com os irmãos. Isso é só por Deus, amém? Então é um privilégio muito grande e eu espero, mais uma vez, estar correspondendo à expectativa dos irmãos com relação à palavra, a mensagem que nós vamos pregar. Mensagem essa que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero estar hoje trabalhando com os irmãos o que nós estamos vivendo, amém? Quero falar sobre essa semana que passou, né? Não sobre a semana, mas falando sobre esse tempo, esse momento que nós estamos vivendo, né? O Natal, que já passou, que nós estivemos todos juntos aqui, foi uma bênção, amém? Falar sobre essa celebração, amém? Celebração do Natal, a celebração da confraternização universal, que nós vamos estar aqui, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por esse ministério, na pessoa do pastor Jurandir, que durante todo esse tempo, todos os anos, a gente se reúne no dia da confraternização universal, primeiro, orando, participando em comunhão, comendo aqui na casa do Senhor, e depois nós vamos dar sequência na vida. Isso é muito bom, amém? Eu creio que Deus se agrada disso. Você concorda comigo, não? Deus concorda, Deus se agrada disso, né? Então, você que está me vendo, me ouvindo aí, se por acaso, e no lugar que você se encontra, que você está, o pessoal tirou férias, vem para cá. Vem para cá, porque nós aqui não temos essa de férias, não. Nós entendemos que o Senhor trabalha, Jesus trabalha e nós trabalhamos também, amém? Glória a Deus. Então, eu quero estar falando sobre esse momento que nós estamos vivendo, essa questão da celebração do Natal, do nascimento de Jesus, celebração da virada do ano, né? Quero estar falando sobre essas coisas. E o que a gente pode aprender do Senhor com relação a essa celebração, aquilo que nós fazemos, como é esse negócio, né? Pode, não pode,
Tem coisa que pode, tem coisa que não pode, e dizem que pode, que não pode, e nós vamos estar falando sobre essas coisas, amém? Então, eu quero estar trabalhando essa questão da confraternização universal, né? Que se tornou uma realidade no mundo, amém? Você não vai ver isso na Bíblia, não vai ver isso no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, você não vai ver isso. A Bíblia não condena isso. Ela não diz que não pode fazer. E também não ordena fazer. Então, glória a Deus, amém? Só que eu quero analisar, eu quero estar hoje compartilhando com os irmãos acerca disso, do considerar essa celebração e tudo isso que está acontecendo, que acontece, que a gente faz, desde que surgiu no mundo, e considerar o sagrado, o eterno, a fé bíblica, a fé das Escrituras, em meio a tudo isso. Quem quer que eu continue? Ou quer que eu pare antes de começar, ou quer que eu continue? Vamos continuar? Então, abra comigo a Bíblia, em nome de Jesus, em Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler um texto e nós vamos estar, então, continuando, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 12 e 13, e aí vamos dar continuidade. Diz assim, Filipenses, capítulo 12, capítulo 2, se eu falei 12, me perdoa, é capítulo 2, versículo 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai, diga, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Os irmãos podem estar se assentando. Então, esse texto que nós lemos, nós vamos dar início a tudo que nós vamos falar aqui, né? O apóstolo Paulo, a gente precisa entender que o que nós lemos, lembra que o assunto que eu quero tratar é justamente isso, uma coisa que surgiu no mundo e que nós agora estamos envolvidos, né? Nós praticamos, a Bíblia não diz que é para fazer, nem que não é para fazer, e que não existia no primeiro século, nesse momento em que nós estamos lendo as Escrituras, amém? O que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está dizendo, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste. Então, há algo aqui acerca de obediência. Não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo com a sua ausência. A igreja estava sendo fundada, Jesus tinha dado a ele a incumbência, né? Tinha enviado ele como o último apóstolo, o apóstolo dos gentios, para edificar a sua igreja. E aqui ele já está preocupado com a sua ausência. E ele se foi. E aí ele diz assim, assim também, né? Agora na minha ausência, assim também efetuai. Efetuai significa algo que não vai acontecer se eu não fizer nada, certo? Quem que efetua? A igreja. Nós. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Vamos entender isso aí hoje, até o final do culto?
Como é que pode um troço desse? Eu efetuo, afinal não efetuo, é Deus que efetua, como é que faz? Né? Pois Deus, versículo 6, pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Título da mensagem: sob o domínio da fé permanente. Não é sobre. Amém, meu irmão? É sob. Demudo, bu, 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 bu. Não é sobre. É sob o domínio da fé permanente. Antes de entrar na mensagem, eu queria fazer, irmãos, 3 indagações para facilitar, para ficar mais didático, para que haja mais clareza, né? Então eu quero fazer 3 indagações. De acordo com a sua capacidade, com a minha, primeiro é para mim essa pergunta, para nós todos, né? Com a capacidade de cada um de se lembrar, capacidade de se lembrar das coisas. Quantas datas de Natal, Ano Novo você já viveu? 4? 10? 20? 30? 40? Vamos parar por aqui? Porque entrou no Zenta. Entrou no Zenta é problema. Certo? Então, você já parou para pensar? Quantas datas dessa você comemorou? Tem vontade de comemorar mais, não? E o querer efetuar, como é que fica? Já pensou nisso? Glória a Deus, meus irmãos. Você já parou para pensar que somos semelhantes e que estamos sujeitos a qualquer momento deixarmos de viver essas datas, porque o querer e o efetuar não depende só de nós? Já parou para pensar nisso? Veja o versículo 13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Você já parou para pensar que nós somos mortais, comemorando, aqui é muito forte, eu não sei, Deus me deu para isso aqui, escrevi para estar lendo e compartilhando com os irmãos. Estava meditando, né, sobre essas coisas, sobre o que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, a quantidade de celebrações que já fiz na minha vida. Lembrei de pessoas que já não estão mais, já não participaram e deixaram de participar, não porque elas quiseram. Elas não decidiram, falaram, eu não quero participar mais dessa celebração. Amém? O querer e efetuar, ela queria efetuar, mas não teve jeito. Parou muito, parou no caminho. Em frente à minha casa, uma semana antes do Natal. Olha como é duro. Uma semana antes do Natal, apareceu 2 ambulâncias. No dia que eu não vim para o culto, aquele dia que eu não pude vir, estava em casa, apareceu 2 ambulâncias em frente à casa que eu moro, o vizinho. O homem morreu. 7 horas da noite. E levaram a pessoa. Para mim, desejar um Feliz Natal para essas famílias é complicado. Se eu não for um crente e não tiver uma boa palavra para levar para essa família, para essas pessoas, quando eu ver ela, que foi o que aconteceu, fica difícil desejar um Feliz Natal, né? Então, nós como cristãos temos que ser sal, ser luz, ter uma palavra preparada para esses momentos. Glória a Deus. Mas eu estou contando isso, né? Isso no mundo aconteceu e acontece, agora está morrendo gente. E o que é pior? Saber lá se não está descendo, ao invés de subir. Versículo 3. Aliás, terceiro versículo 3 não. Terceiro comentário que eu quero fazer com os irmãos, para a gente ter um melhor entendimento.
Você já parou para pensar que somos mortais? É forte isso. Comemorando e celebrando o nascimento de alguém que é único, imortal e tem o domínio de geração em geração sobre toda a data e tempo, e espaço e circunstâncias. Já parou para pensar nisso? Surgiu essa celebração no mundo, né? O apóstolo Paulo deixou isso aqui escrito e eu fiquei meditando. Bom, o apóstolo Paulo deixou isso aqui escrito, nesse tempo não tinha esse negócio, não existia. Ele surgiu. E aí surgiu também um cristianismo, amém? Escolinha dominical era muito bom se tivesse, não tem mais, não existe. E quando existe, fala-se de tudo menos daquilo que é necessário. Mas era bom para os irmãos que não sabem saber que no 3º século existiu um homem, né, um imperador chamado Constantino, e ele cristianizou o negócio de uma maneira onde surgiu esse cristianismo que a gente vê, certo? Mas no princípio não foi assim. Aqui não era assim. E o apóstolo Paulo estava preocupado com isso, com a sua ausência. Olha, obedece, fica firme no fundamento dos apóstolos, não põe outro fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento além desse que eu tenho posto. Né? Não é isso que fala? Mas, eu não sei quando começou, mas começou o exercício de uma fé, o cristianismo exercendo uma fé, comemorando as datas, né? E, né, o único imortal que tem domínio de geração em geração sobre toda data, época, tempo, espaço e circunstância, surgiu até uma canção que diz: pobrezinho nasceu em Belém. Eu nunca consegui, meus irmãos, mesmo quando não conhecia a Deus, eu fui conhecer a Deus aos 43 anos de idade, mas durante todo esse tempo não conhecia o Senhor, mas sempre tive um problema com essa canção. Pô, quando aquilo me feria os ouvidos, sempre, desde criança. Pobrezinho nasceu em Belém. Mas ele não é Deus? Amém, meu irmão? Você já parou a pensar? Faz sentido isso? Será que faz? Há quem cante, há quem goste, há quem exerça esse tipo de fé. E glória a Deus, porque eu quero falar também de fé. Nós estamos falando de comemoração, levando em consideração que somos cristãos no meio de um cristianismo que exerce uma fé. E a fé é algo subjetivo, amém? É algo subjetivo. Então, é algo de foro íntimo. A gente exerce a fé, cada um do seu jeito, do jeito que entende com a sua consciência, amém? O exercício da fé é assim. Não tem outro jeito, é assim. E creio eu que nem mesmo a quem diz que não crê em nada, que não, eu não creio em Deus, né, ele já está exercendo fé só de dizer que não crê. Então, Deus parece que colocou no coração humano, na consciência humana, essa busca pelo eterno, a existência de um ser divino. Não é? Então, fé é algo que está no coração de... Aliás, até depois que nascemos de novo, Deus coloca uma medida, você sabia disso? Que quando nascemos de novo, Deus coloca uma medida de fé em cada coração. Todos aqui, todos, têm uma medida de fé. Eu não sei que tamanho é essa medida. Se for do tamanho de um grão de mostarda, já está bom. Amém? Mas então, nós estamos falando de fé e de um cristianismo que comemora essas datas. O nascimento de Jesus,
Aí eu vou na Bíblia, Jesus me manda eu fazer um memorial relembrando a sua morte, né? Mas eu estou, os irmãos estão, as pessoas estão convivendo com essa realidade. Cristianismo ecumênico. Amém? O que isso significa? Alguém já sabe, muitos sabem o que quer dizer ecumênico, esse movimento ecumênico, o que é ecumênico, e outros não sabem. Então, ecumênico é ideia, é um movimento, uma ideologia, uma ideia, um pensamento de que não importa a sua religião, não importa a maneira como você crê, não importa a sua fé. Deus é um só. Por isso nós podemos comemorar, celebrar, e todos, católico, espírita, testemunho de Jeová, crente da Assembleia, crente da Cristã do Brasil, crente da Adventista do Sétimo Dia, crente no Edir Macedo, espírita e budista, vamos pôr tudo num pacote só, é uma unidade, e o cristianismo é celebrado no Natal. Glória a Deus. Pode? Claro que pode. A Bíblia diz que pode. É lógico que pode. O que a Bíblia diz? Todas as coisas são lícitas. Então pode. Glória a Deus. O problema é que essa fé, ela age em cima do que pode e do que não pode. Ela é uma fé que opera baseado no que pode. Pode, Papai Noel, ou não pode? Pode pôr árvore com luzinha ou não pode? Essa é a fé do cristianismo. Amém? É duro, mas é verdade, irmãos. É assim que funciona. Agora, isso se tornou assim. Aqui onde nós lemos, não era assim. Glória a Deus. Você olha e lê isso aqui e fala, não, nessa época não era assim. Havia uma preocupação do apóstolo com que isso fosse acontecer. E aconteceu. Se você for ler as cartas, ele vivia preocupado para que ninguém cauterizasse a mente de ninguém, para que não viesse a acontecer o que aconteceu. Mas aconteceu, e nós estamos convivendo com isso. Glória a Deus. Isso é de tudo ruim? É de tudo maléfico? Não. Apesar do peso monetário, o peso da grana, né? Do visar a grana, o peso do comércio, apesar disso, tem coisa boa. Não tem coisa boa? Mandar uma mensagem num cartão para uma pessoa, isso é ruim? Isso é do diabo? Trocar presente nesses dias, nessas épocas festivas, fazer uma festa, num churrasco, vai ter churrasco lá no... Tô dentro. Glória a Deus. Isso é ruim? Se for ruim, então é bom. Tem coisas boas nisso tudo. Não dá para dizer que não tem. Você quer ir mais para frente? Ó, apesar do enorme peso comercial, é possível observar nisso tudo valores que são inegociáveis. Até isso é possível, amém? Paz, alegria, perdão, até isso é possível ver nesse cristianismo, amém? Então ele não é de todo desgraçadamente perdido. Tem coisa boa, glória a Deus. Só que o problema é esse, ele fica na base do que pode e o que não pode. Porque todo mundo exerce uma fé segundo a sua consciência. Amém? E aí ele fica na base do pode e não pode.
Bom, o budista vem e participa, mas não pode isso. Aí vem o espírita e diz, não tem problema nenhum. Aí vem o crente da cristã do Brasil, não pode nem estar junto. Aí vem o testemunha de Jeová, fala, não, isso aí também não pode nem estar junto, não pode nem comer com esse pessoal. Aí vem a igreja liberal, pode tudo. Peludo, pelado, pode de qualquer jeito, faz o diabo. Glória a Deus. Na base do que pode e não pode. É uma fé exercida nisso. Abra comigo em Romanos, capítulo 12, e vamos ver agora, pela palavra de Deus, porque uma coisa é eu exercer a fé segundo a minha cabeça, amém? A minha consciência, tudo bem. Movimento econômico, cristianismo e tal, mas eu preciso ler um livro para ver onde é que está o fundamento do negócio. Para mim não, né? Exercer uma fé onde eu possa argumentar sobre ela. Falar, não, a minha fé se baseia nisso. Amém? Olha o que diz Romanos, capítulo 12. Versículo 1, diz assim, portanto, o mesmo apóstolo, está escrevendo essa carta, o mesmo que escreveu aquele texto que nós lemos agora há pouco, com uma igreja que estava sendo fundada por Jesus, sendo estabelecida na terra, para ser desse jeito como nós vamos ler aqui. Glória a Deus. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, ele está rogando, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como eu posso ler um negócio desse e exercer uma fé, ou compartilhar de uma fé onde eu posso dizer, não, a fé você faz do seu jeito. Você pode estar no cristianismo, celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo com o jornal na mão, vendo o horóscopo, não tem problema nenhum. Amém? Vamos celebrar a festa, o nascimento do Senhor Jesus, mas eu não posso, eu adoro o sol. Eu creio que o sol tem uma influência, sim, um poder divino ali. E por aí vai. Eu quero celebrar o cristianismo, o nascimento de Jesus, mas eu adoro uma vaca também. Você está achando esquisito isso? Tem gente que adora rato. E glória a Deus, amém? É lícito. Todas as coisas me são lícitas. Glória a Deus. Não critica, não. A fé é subjetiva. Cada um exerce segundo a sua consciência. Agora, será que convém, depois de ler isso aqui, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que convém andar sem pensar? Exercer uma fé sem pensar? Convém? Se convém. Glória a Deus. Quem sou eu para julgar? Você não está fazendo para o Senhor? Glória a Deus, pastor. É o que diz a Bíblia. Então aprenda, crente. Não julgue. Não chega para eles sem sabedoria e condena eles e diz, você vai para o inferno. Não. Poderoso é Deus para um dia salvar a vida dele.
Fala isso para ele, fala, convém. Depois de eu ler isso aqui para você, você acha que convém? Eu acho que convém. Glória a Deus. Simples assim. Jesus nunca mandou você forçar alguém, condenar alguém, dizer o que pode e o que não pode. Aliás, quando se fala o que pode e o que não pode, você se torna um legalista e fariseu. Amém, meus irmãos? Cuidado com isso. Estou falando por experiência. Não estou falando porque eu sou santarrão, não. Estou falando porque eu sofri as consequências de quem foi um fariseu. Quando eu me torno um legalista, pode, não pode. Foi a pergunta que Jesus fez para o fariseu. O cara chegou com a mão ressequida lá, era num sábado. Jesus perguntou, posso? Ô fariseu, posso curar no sábado ou não posso? É lícito? E aí você vai lá, parar, porque daí ele vai e fala do fariseu. Vivia na base do posso e não posso. Então, vamos lá. Versículo 2. Diz assim, e não vos conformeis. Aqui pega legal, hein? Agora é para crente, hein? Aliás, tudo isso aqui é para crente. Amém? Tudo isso aqui é para crente. E você que está ouvindo aí, eu sei que você é crente, você exerce uma fé. Isso aqui que você está ouvindo é a palavra de Deus, ela está falando no seu coração aí. Você crê, eu sei que você crê, não é possível. Você tem uma medida de fé. E não vos conformeis com esse mundo. Conformeis com esse mundo. Não é, eu não me conformo com esse mundo. Não é isso. É você tomar a forma dele. Desse cristianismo. Estou falando para não fazer. Amém? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso pensamento. Você tem que efetuar alguma coisa nessa vida. Eu preciso transformar minha mente a cada dia em nome de Jesus. Eu não posso viver sempre naquela mesmice, achando que o cristianismo, cada um tem a sua fé, eu vou ficar desse jeito, nasci assim, vou morrer assim. Eu não posso viver assim. Eu preciso transformar a minha mente. E quem transforma sou eu. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para quê? Para adquirir experiência. Para experimentar a vontade de Deus. Glória a Deus. Ele não efetua tudo segundo a sua vontade. Está dando para compreender, meus irmãos, quando nós lemos o outro texto? O querer e o efetuar? Como que eu vou efetuar minha salvação dentro do querer e efetuar da vontade de Deus? Como é que eu vou fazer? Aqui está dizendo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dar um glória a Deus, nem que seja para animar o pregador, em nome de Jesus. Meu Deus. Versículo 3. Pois pela graça que me é dada, Paulo está dizendo, é pela graça que me é dada que eu estou pregando para vocês, em nome de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, Jesus está falando em mim. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Meu Deus!
eu não tenho dúvida que essa palavra, eu não sei quando, eu não sei qual vai ser o momento em que isso aqui vai estar infestado de pregador, de gente pregando com ousadia e ensinando, porque o texto está falando é disso, entendeu? Quando alguém transforma a mente, ele não consegue mais ficar calado, ele quer ensinar, ele quer passar, ele quer salvar as almas, ele quer que todo mundo saia da ignorância, da bobeira, da besteira, da bobice. Ele não aguenta. E ele se torna um pregador da palavra. Ou ele prega no púlpito, ou ele prega andando onde ele anda, onde ele passa, com quem ele conversa, ele prega. Porque o querer e o efetuar de Deus faz com que ele efetue a obra de Deus na sua consciência e na consciência do seu semelhante que está perdido em trevas. Glória a Deus. Então, no versículo 3, Deus, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, dons espirituais. Glória a Deus. Deus repartiu a cada um uma medida de fé, e Ele quer operar nos dons espirituais, e nesse lugar nós vamos ter dom, uma reviria aqui. Eu creio nisso, em nome de Jesus. A palavra está sendo pregada, não é possível que não aconteça. Amém, pastor? Eu creio nisso. E eu quero encerrar então, agora, abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31, e nós vamos falar sobre esse título que eu dei para a mensagem: sob o domínio da fé permanente. Veja que o cristianismo está sob o domínio de uma fé, mas é uma fé que permanece, não? Não importa, pode crer em qualquer coisa e tal. Ela está sob o domínio de uma fé que uma hora é isso, uma hora aquilo, outra hora é outro, segundo os próprios, o que eu acho, o que eu penso, porque eu acho que Deus é bom. Eu acho que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Um crê numa coisa de um jeito, eu creio do meu jeito. Né? Essa fé é uma fé que permanece. É uma fé permanente? Vamos ver o que diz o único, o eterno, o autor da vida, que deixou escrito como que tinha que fazer e celebrar o cristianismo. Vamos ver como ele falou? João 8:31. É assim que é para fazer. Disse Jesus aos judeus que criam em qualquer coisa. Ele disse para os judeus que criam em qualquer coisa. Num santo, enfim. Foi isso que ele disse? Ou para os que criam nele? Disse Jesus aos judeus que criam nele. E o que diz Jesus? Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o querer e efetuar? Para ser discípulo, você precisa aprender com Jesus, se tornar um discípulo e fazer discípulo, não seu, discípulo de Jesus. Ele aprende a ser um discípulo de Jesus, e aí ele vai, caminha, certo? Como discípulo do Senhor. Então, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí vai acontecer o quê? No sentido do querer e efetuar, né? O meu efetuar e o querer e efetuar na vontade de Deus. Vai acontecer o quê? Então,
conhecereis a verdade. Oh, meu Deus, preciso dar uma paradinha aqui. O que o texto está falando? Conhecereis a verdade. Significa que a verdade está oculta. E se ela está oculta, quando eu conhecer, eu já não vou conhecer mais, eu vou reconhecer, amém? Primeiro você conhece, e depois você passa a reconhecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então conhecereis a verdade. Depois que você conhece a verdade, você começa a reconhecer o que você não reconhecia, sua mente vai sendo transformada. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Então, essa verdade que você passa a reconhecer, ela vai te libertar, vai me libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu adoro Jesus, é simples assim. Eu não preciso comemorar um cristianismo. Agora não existe mais, né? Mas no tempo do cheque, né, que a gente passava muito cheque, então tinha uma superstição que dizia assim: você não cruza o cheque assim, senão o dinheiro vai embora. Tem que cruzar o cheque assim. Certo? Entrar o ano na meia-noite, pé direito para cristianismo. Glória a Deus. Você é livre em Cristo Jesus. Você não precisa mais de horóscopo. Você não precisa mais desse negócio. Porque você conheceu a verdade. E a verdade vos libertou em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor. Pastor, é contigo agora, em nome de Jesus.